Bom, nessa aula 13, nós vamos continuar com os sistemas lineares, utilizando a regra de Cramer. Então, na aula passada, nós trabalhamos alguns exercícios, desenvolvendo o sistema pela regra de Cramer, só porque nós não classificamos. Vocês devem ter observado que todos os sistemas deu um sistema possível determinado. Então, utilizando a regra de Cramer, nós podemos classificar esse sistema também. Então, foi colocado que para discutir ou classificar um sistema é saber se ele é possível, SPD, né, sistema possível determinado, impossível, que é o mesmo que sistema impossível, indeterminado, SPI, sistema possível indeterminado. Quando nós utilizamos a regra de Cramer, a gente trabalhou lá o determinante dos coeficientes e depois nós trabalhamos os determinantes em relação às variáveis x, y e z, uma vez que o sistema envolve essas três incógnitas. Se tiver mais também não vem ao caso, o processo é o mesmo. Então nós vimos lá que para achar o x era só fazer o determinante de A em relação a x sobre o determinante de A. Para identificar o y, fazia o determinante de AY sobre o determinante de A. Para identificar o z, determinante de A, z sobre o determinante de A. Então, determinante em relação à variável sobre o determinante dos coeficientes define cada uma das variáveis. Para classificar o sistema utilizando a regra de Cramer, para identificar se o sistema é possível e determinado, é bem simples. Uma vez calculando o determinante dos coeficientes, o resultado sendo diferente de zero, nós já podemos afirmar que esse sistema é um sistema possível e determinado. E com isso, nós sabemos que ele admite uma única solução. Bom, para o sistema ser possível e determinado, basta que o determinante dos coeficientes seja diferente de zero. Já para o sistema ser possível e indeterminado, o determinante de A tem de ser zero. Mas não basta identificar o determinante de A, porque para o sistema ser impossível, o determinante de A dos coeficientes, que nós chamamos de determinante de A, também vai ser zero. Então, para ele ser possível e indeterminado, o determinante de A tem de ser zero e os demais determinantes também terão de ser zero. Então, o determinante dos coeficientes tem de ser zero e o determinante das demais variáveis também tem de ser zero. Então, o determinante em relação à variável x tem de ser zero, o determinante da variável y em relação à variável y tem de ser zero, o determinante da variável z tem de ser zero. Então, uma vez calculando os determinantes e todos dando zero, nós estamos diante aí de um sistema possível indeterminado. Já para o sistema ser impossível, o determinante de A tem de ser zero também. E nós vimos que para ser possível indeterminado, todos têm de ser zero, se pelo menos um dos determinantes em relação a alguma variável for diferente de zero, vai dar um sistema impossível. Então, repetindo, para ser sistema possível determinado, o determinante de A tem de ser diferente de zero, o determinante dos coeficientes tem de ser diferente de zero e nada mais. Para ser possível indeterminado, o determinante dos coeficientes tem de ser zero e todos os demais determinantes também terão de ser zero. E para ser sistema impossível, o determinante dos coeficientes tem de ser zero e pelo menos um dos outros determinantes tem de ser diferente de zero. Está aí a classificação dos sistemas utilizando a regra de Cramer.